O nosso trabalho é sobre o uso de CRISPR-Cas9 para inibição de autoanticorpos causadores da púrpura trombocitopênica trombótica. Essa doença, também chamada de PTT, é uma doença rara e potencialmente fatal, relacionada ao desenvolvimento de autoanticorpos e, consequentemente, à grave deficiência da protease ADAMS13. Ela pode acometer pessoas de todas as idades, tendo uma alta incidência em mulheres de 30 a 40 anos de idade e pode ser de origem hereditária ou adquirida. Sua principal característica é a oclusão difusa de arteríolas e capilares da microcirculação, que levam à isquemia dos tecidos. Quando se tem uma lesão, é preciso de uma série de fatores para poder estancá-la. Além das plaquetas, é necessário o fator de von Willebrand, uma glicoproteína multimérica produzida pelas células endoteliais e pelos megacariócitos. O início da síntese do fator de von Willebrand é no retículo endoplasmático. Primeiramente, são sintetizados pré-dímeros do fator de von Willebrand, que se ligam entre eles pela porção carboxiterminal por meio das pontes de disulfeto, formando assim grandes multímeros do fator de von Willebrand. Essas, por sua vez, são crivadas pela enzima ADAMS13, que é uma desintegrina e uma metaloproteína. A metaloprotease presente no plasma consiste em 14 domínios. Um domínio de metaloprotease, um domínio desintegrin-like, uma primeira repetição de trombospondina do tipo 1, um domínio rico em cisteína, um domínio spacer, 7 repetições adicionais de trombospondina do tipo 1 e 2 CUB. A causa da PTT é a escassez dessa enzima devido à produção de autoanticorpos anti-ADAMS13 do próprio organismo. No plasma de 25 pacientes com PTT aguda e deficiência grave do ADAMS13, encontramos a reatividade contra vários fragmentos do ADAMS13 na seguinte ordem: domínio spacer de 100% de reatividade, CUB1 e 2 em 64%, TSP1 em 56%, TSP1, 2 em 28%, propeptídeo 20%. Portanto, apesar dos autoanticorpos anti-ADAMS13 reagirem com vários domínios da protease, é perceptível que o domínio spacer está consistentemente envolvido na reatividade do anticorpo. Nosso objetivo na realização desse trabalho foi modificar o genoma dos plasmócitos do organismo que possuem o gene IGHD33, alvo genérico para desativar a produção de anticorpos da família anti-ADAMS13, através do sistema CRISPR-Cas9, que consiste em um sistema formado por repetições palindrômicas curtas, interespaçadas e regularmente agrupadas, e sua proteína associada 9. Esse sistema foi desenvolvido a partir de mecanismos moleculares do sistema imunológico bacteriano e possibilita a edição do genoma através da clivagem do DNA por uma endonuclease, a Cas9, guiada a partir de uma sequência de RNA que é capaz de se parear com as bases de uma sequência-alvo. Esse sistema tem como vantagem o seu fácil uso, autoespecificidade, fácil manipulação in vitro e in vivo, além da possibilidade da edição de múltiplos alvos simultaneamente. Esse mecanismo, que combina técnicas moleculares e biotecnológicas, já se encontra comercialmente disponível para milhares de alvos e pode ser utilizado tanto para reparar mutações, restaurando assim a função gênica, quanto para introduzir mutações novas, causando nocaute gênico. O RNA-guia e a proteína Cas9 produzidos in vitro podem ser introduzidos nas células utilizando diferentes mecanismos, como o uso de vetores ou agentes químicos, e em nosso estudo seria aplicado na medula óssea de pacientes adultos, permitindo alterações permanentes, assim possibilitando o tratamento duradouro da doença autoimune. Para esse trabalho foram utilizados artigos científicos que estão disponibilizados em sites como Cielo, PubMed, Nature, BVS e foram utilizados também livros acadêmicos. A proposta de escrita foi com base no artigo que abordava sobre o papel do fator de von Willebrand e da ADAMS13 e quais as consequências da falta dela na corrente sanguínea.
Para encontrar o gene a ser desativado pela ação do CRISPR, foi necessário compreender a formação do anticorpo anti-ADAS13. Esse anticorpo se origina de algumas células B, que são formadas inicialmente na medula óssea. No início de seu desenvolvimento, as células B progenitoras passam por um processo de recombinação VDJ, também chamado de recombinação somática, onde terão parte de seus genes reorganizados para formar as cadeias leves e pesadas que compõem um anticorpo específico produzidos por aquela célula. Nesse processo, especificamente para a formação da cadeia pesada, os genes responsáveis se encontram no cromossomo 14, em vários segmentos categorizados como segmentos V, de variável, D, de diversidade, J, de junção, e C, que são os constantes. Através da ação de uma diversidade de enzimas chamadas de VDJ recombinases, ocorrerá o processo de recombinação DJ, onde um dos segmentos D será unido ao do segmento J. Logo em seguida, ocorrerá outro processo de recombinação VDJ, onde, da mesma maneira que na etapa anterior, um dos segmentos V será unido aos genes VJ, formando a sequência VDJ. Por fim, o RNA passará por um processo de splicing, onde serão removidos os intons em sequência VDJ e o segmento C. E após esse processo de tradução, será formada a proteína, que equivale à cadeia pesada do anticorpo. Para as cadeias leves, o processo é similar. As cadeias leves podem ser categorizadas em cadeias kappa ou cadeias lambda, onde seus segmentos se encontram no cromossomo 2 e 22, respectivamente. Diferente das cadeias pesadas, não há segmentos D, então acontece apenas um processo de recombinação VJ, onde um dos segmentos V será unido a um dos segmentos J, formando a sequência VJ. Logo em seguida, essa cadeia também passará por um processo de splicing, da mesma maneira que ocorreu na formação da cadeia pesada, e a proteína resultante dessa tradução será a cadeia leve. Compreendendo esse processo, pode-se assumir que a formação de um anticorpo pode ser inibida através da remoção de um dos segmentos que participam desse processo e que compõem um dos seus componentes, dado que sua especificidade do anticorpo depende de uma combinação única deles. Para encontrar os genes-alvo para remoção através do CRISPR, buscamos pesquisas anteriores que listam as possíveis combinações de segmentos VDJ responsáveis pela formação de um anticorpo anti-ADAS13, e determinamos que o gene IGHD33 é um dos genes mais comuns entre as variantes do anticorpo, sendo ele correspondente ao segmento D e responsável pela formação da cadeia pesada. Bom, as pesquisas realizadas mostram que a terapia gênica a partir do sistema CRISPR-Cas9 seria uma alternativa efetiva para o tratamento de pacientes da púrpura trombocitopênica trombótica. Esse sistema vem sendo rapidamente adotado para edição e modificação de genomas em vários tipos celulares, incluindo células-tronco, e tem mostrado bons resultados na edição de genes humanos. Mas, como para qualquer nova tecnologia, os riscos e as adaptações fisiológicas que venham a ser modulados pelo sistema CRISPR-Cas9 precisam ser muito bem avaliados. Sendo assim, serão necessários novos estudos que analisem possíveis efeitos colaterais a médio e longo prazo, consequentes das desativações de outros anticorpos que, como os autoanticorpos anti-ADAMTS13, também dependem do gene a ser manipulado nesse estudo.